Olá a todos, e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, vamos mergulhar num dos casos mais bizarros da história criminal americana. Um mistério que envolve um assassinato, uma sociedade secreta e uma testemunha que aparentemente sabia de tudo, mas que talvez nunca tenha existido. Estão prontos? Então, vamos desvendar o enigma de Joseph Illuel, Nova York, manhã de 11 de junho de 1920. A governanta de Joseph Bone, Illuel, chega para o trabalho e encontra uma cena de horror. Illuel, um homem rico e famoso, está sentado numa cadeira na sua sala de estar, morto. Tinha sido baleado na testa a queima-roupa. A sala estava trancada por dentro. Na mesa, havia cartas por abrir e o jornal do dia anterior. A polícia chegou e ficou imediatamente perplexa. Não havia sinais de arrombamento, nem arma do crime, nem motivo aparente. O quarto estava arrumado, exceto pelo corpo. Quem era Joseph Illuel e quem o quereria morto? Illuel era uma figura fascinante. Conhecido como o Rei da Ponte, era um mestre do jogo de cartas Bride, autor de livros sobre o tema e professor das elites de Nova York. Era charmoso, bonito e vivia uma vida de luxo, com cavalos de corrida, iates e vários apartamentos. Mas por baixo dessa fachada glamourosa, havia um lado sombrio. Illuel era um mulherengo notório, com uma lista de amantes que incluía mulheres casadas da alta sociedade. Tinha dezenas, talvez centenas de mulheres na sua vida e mantinha um sistema de ficheiros detalhados sobre cada uma delas. Além disso, havia rumores de que ele estava envolvido em chantagem, usando informações comprometedoras que obtinha das suas amantes. A polícia tinha agora uma longa lista de possíveis suspeitos, maridos, ciumentos, amantes rejeitadas vítimas de chantagem. O problema é que todos tinham álibis sólidos. As investigações não avançavam. O caso parecia um beco sem saída. A última pessoa a vê-lo vivo foi uma das suas amantes na noite anterior, mas ela tinha um álibi para a hora do crime. A polícia interrogou dezenas de pessoas, mas ninguém sabia de nada. A pressão da imprensa era enorme. O assassinato de Illuel era a notícia do momento em todo o país. Parecia que o crime perfeito tinha sido cometido. E foi então, no meio deste impasse, que surgiu uma figura misteriosa, que mudaria tudo. Um homem que se identificou apenas como Victor. Victor contactou a polícia através de cartas anônimas e telefonemas. Ele descreveu a arma do crime, um revólver automático de calibre .45, que coincidia com a bala encontrada. Descreveu a roupa que Illuel usava e a posição exata do corpo. Sabia do conteúdo das cartas na mesa. Segundo Victor, o assassino era o marido de uma das amantes de Illuel, um homem chamado James P. Mills, um coronel do exército. Victor disse que Mills descobriu o caso, confrontou Illuel e, numa explosão de raiva, atirou nele. A polícia ficou espantada. A teoria de Victor era plausível e explicava muitos dos detalhes do crime. As cartas vinham de caixas de correio aleatórias e os telefonemas eram feitos de cabines públicas. Ele nunca apareceu pessoalmente. Quem era este homem que sabia tanto? Era um cúmplice, um observador? Ou algo completamente diferente? A imprensa adorou a história da testemunha fantasma. Victor tornou-se uma celebridade anônima. Os jornais publicavam suas cartas e especulavam sobre a sua identidade. Alguns acreditavam que ele era o verdadeiro assassino, a brincar com a polícia. Outros achavam que ele era um membro da alta sociedade que tinha medo de se expor. A polícia, frustrada, começou a duvidar da existência de Victor. Seria tudo uma farsa elaborada por um jornalista para vender jornais? Ou talvez Victor não fosse uma pessoa real? E aqui é onde a história dá uma volta ainda mais estranha. Um dos investigadores principais do caso, o capitão Arthur Carey, tinha uma teoria radical. A resposta que ele encontrou foi mais chocante do que qualquer teoria de conspiração.
Victor era na verdade o próprio Joseph Illuel. Não Illuel morto, claro, mas uma manifestação da sua personalidade. A teoria era que Illuel, através do seu estilo de vida e segredos, tinha criado um alter ego, uma personalidade secundária, que existia na mente das pessoas ao seu redor. Essa ideia soa ficção científica, mas pensem nisto. Illuel vivia uma vida dupla. Ele era o professor de bridge respeitado e o playboy secreto. Ele colecionava segredos. Victor era a personificação de todos esses segredos. Esta teoria, conhecida como a teoria do egrégoro, sugere que um pensamento ou ideia coletiva forte pode criar uma espécie de entidade psíquica. No caso de Illuel, o choque e a obsessão pública com o seu assassinato, combinados com a natureza secreta da sua vida, teriam criado Victor. Claro, esta é uma teoria paranormal e difícil de provar. Eles sugeriram que Victor era na verdade uma invenção de um grupo de pessoas, talvez um grupo de jornalistas a colaborar para manter a história viva. Ou, mais intrigante ainda, talvez fosse um grupo de maridos traídos que se uniram para se vingar de Illuel. Eles teriam acesso a informações privilegiadas através das suas esposas, que eram amantes de Illuel. Esta ideia de uma sociedade secreta de maridos vingativos é tão cativante quanto a teoria paranormal. Transforma o caso num thriller de conspiração. Imagina um pacto de silêncio entre homens poderosos da elite de Nova York, todos ligados pelo mesmo segredo vergonhoso. Eles executam o plano perfeito, eliminam o homem que os humilhou, e depois criam uma cortina de fumo com a figura de Victor, garantindo que o crime nunca seria resolvido. Faz sentido, não faz? Explica como Victor tinha tantos detalhes, e por que nunca foi apanhado. Ele não era uma pessoa, era um comitê. Independentemente da teoria em que acreditem, o resultado é o mesmo. O assassinato de Joseph Illuel nunca foi oficialmente resolvido. O coronel Mills nunca foi acusado. A identidade de Victor nunca foi confirmada. O caso permanece como um dos maiores mistérios não resolvidos da história de Nova York. É um lembrete fascinante de como a verdade pode ser mais estranha que a ficção. Um homem foi morto, e a única testemunha que parecia ter todas as respostas pode nunca ter existido. Ou talvez existisse, mas não da forma que imaginamos. O que acham que aconteceu? Victor era um brincalhão? Um assassino a brincar com a polícia? Um fantasma psíquico criado pela obsessão coletiva, ou uma sociedade secreta a executar a vingança perfeita? Deixem as vossas teorias nos comentários abaixo. Adoraria saber o que pensam sobre este caso incrível. E assim termina a história da testemunha que sabia tudo, mas nunca existiu. É um conto que nos mostra como um mistério pode capturar a imaginação pública e gerar as suas próprias lendas. Obrigado por assistirem. Se gostaram deste mergulho em mistérios históricos, não se esqueçam de deixar um like, subscrever o canal e ativar o sininho para não perderem os próximos vídeos. Até próxima!